Moto G54 ou Moto G84? Qual dos dois aparelhos aqui é o melhor para você estar comprando? No vídeo de hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre esses dois aparelhos, com diversos testes de desempenho, câmera, bateria e as demais funções que os dois aparelhos têm. Então fica ligado aí no mais novo conteúdo do GF Mobtech. No design e construção, temos dois aparelhos muito bonitos e parecidos aqui, que usam um couro sintético clássico aí que a Motorola tem colocado em todos os seus smartphones. Eles possuem também, na sua parte traseira, um conjunto duplo de câmeras e um flash, que eu vou estar detalhando aí mais adiante no vídeo. Essa questão de estar utilizando o couro aqui é melhor caso você queira uma pegada muito mais agradável nos celulares, mas eles também possuem versões com o plástico, caso você prefira aí estar trocando. Temos também aqui algumas diferenças no quesito de impressão digital, pois o Moto G84 5G ele tem a digital na tela por ter uma tela Super AMOLED, enquanto o Moto G54 5G a sua digital fica aqui na parte lateral do celular. Na questão de peso e espessura, os dois celulares aqui desempenham muito bem. O Moto G84 ele ganha de pouquinho para o Moto G54, pois ele é um pouco mais fino e um pouco mais leve. Mas ambos são aparelhos bastante compactos e agradáveis para você estar mexendo aí no dia a dia. Quando partimos para a parte frontal dos aparelhos é que percebemos as principais diferenças entre eles. Pois aqui no caso do Moto G54 nós temos um painel IPS LCD com 120 Hz de taxa de atualização. Ele é bom, mas o Moto G84 é melhor, pois ele conta aqui com um painel OLED, 120 Hz e também com 1 bilhão de cores, além, é claro, de ter um brilho muito maior do que esse painel aqui LCD. Então, se você gosta muito de um AMOLED por ter os preços mais profundos e mais contraste, então o caso é você ir para o G84. Mas se você não faz muita questão, a tela aqui do G54 é muito boa para estar usando também na sua rotina. No que diz respeito ao processamento desses celulares, a Motorola resolveu fazer aqui escolhas diferentes entre eles dois. No Moto G54 5G, nós temos o MediaTek Dimensity 7020, que é um processador aí com 6 nanômetros, que consegue concorrer muito bem aqui com o Snapdragon 695, que é o processador que equipa aqui o Moto G84. Eu vou estar mostrando para vocês aí alguns testes que eu fiz aí de jogos e também no desempenho no dia a dia. E nesses dois aspectos aí, eu achei os dois celulares muito bons e muito competentes pela faixa de preço em que são vendidos. Mas o Moto G84, ele leva uma leve vantagem aí na questão de jogos, porque como vocês já sabem, os processadores da Qualcomm conseguem ter um desempenho melhor na questão de jogos por conta da compatibilidade com as empresas que fabricam eles. Então, se você quiser um celular mais para jogos, talvez o Moto G84 seja uma melhor escolha do que o G54. Mas quem só quer um celular que seja bastante ágil no dia a dia, os dois aqui atendem muito bem e são muito parecidos, por também contar com essa tela de 120 Hz. Na parte de bateria e carregamento, temos aqui algumas semelhanças e diferenças entre esses dois aparelhos. Aqui no caso, nenhum dos dois vai estar carregando sem fio, porém ambos vêm com o carregador já na caixa. Aqui do G54 ele tem 5.000 mAh com um carregador de 20 watts, enquanto aqui no 84 nós temos 5.000 mAh e 33 watts. Essa diferença pode parecer pouca, mas no dia a dia você vai sentir, pois aqui você vai ter um carregamento de mais ou menos meia hora mais rápido do que aqui no Moto G54, enquanto que a duração de bateria no dia a dia, ambos vão ter um dia completo de uso. Mas pela tela OLED do G84 e também o processador Snapdragon 695, que tende a ter uma economia energética bem interessante, eu acredito que ele vai durar mais do que o G54, pois nos meus testes aqui, esse processador de Dimensity 7020 não conseguiu gerir muito bem essa questão de autonomia energética. Ele dá para um dia inteiro de uso, mas eu achei que deixou um pouco a desejar. Além disso, esses dois contam com alguns extras aqui bem interessantes, como é o caso de NFC para estar fazendo aí pagamentos e também a questão do chip virtual eSIM. Ambos aqui você vai estar podendo colocar um chip físico e alternando também com o chip virtual. Eles são dual chip, mas você tem que estar escolhendo aí qual você vai querer escolher no seu dia a dia. Além disso, a bandejinha deles também suporta cartão de memória. Também, se você gosta de estar utilizando aí rádio FM na sua rotina, ambos também contam com essa funcionalidade, que é até algo que vem sendo removido dos smartphones aí chineses e de outros fabricantes. Na questão de música, você também vai estar bem servido aqui, pois ambos contam com entrada para fones de ouvido e som estéreo Dolby Atmos. Eu testei aqui, ambos os celulares e vou estar mostrando para vocês aqui algumas diferenças. Eu achei que o Moto G84 ele tem um som mais baixo, porém com mais qualidade, enquanto o G54 tem um som mais alto,
só que acaba pecando um pouco nos graves e valorizando muito os agudos. Mas aí vai ser a escolha de cada um, e na maioria das vezes, né, as pessoas tendem a utilizar fones de ouvidos com fio ou sem fio. Então fica aí a cargo se você prefere muito uma qualidade para estar indo aqui para um Moto G84. Enquanto se você quer um volume mais alto, não faz questão de qualidade, o Moto G54 aqui vai estar desempenhando muito bem nisso. Um ponto que para a maioria das pessoas é muito importante na escolha de um smartphone é a câmera. Ambos aqui contam, né, com um conjunto duplo, como eu falei no início do vídeo para vocês, só que temos algumas diferenças aqui entre eles. Quando abrimos os apps de câmera de cada um dos celulares, percebemos que as características deles são muito parecidas. A única diferença aqui de funcionalidades entre um e o outro é a questão da câmera extra que o Moto G84 tem para estar fazendo fotos com ângulos mais abertos. Inclusive, uma das coisas que eu observei aqui testando o Moto G54 é que a câmera dele apresenta um recorte de imagem bem forte. Algumas pessoas têm comentado nos meus vídeos aqui de teste de câmera dele que acharam, né, que as fotos têm uma proximidade muito grande. E aqui fazendo comparativos entre um e o outro, eu percebi que de fato isso acontece. Na maioria das vezes, as fabricantes fazem isso para poder manter bem a estabilidade. Só que eu não entendi muito bem, pois esse celular e também o Moto G84 contam com estabilização óptica para estar fazendo fotos e vídeos. Então, pode ter sido aí uma escolha de software aí para estar melhorando a estabilidade das suas fotos. Só que, de fato, ele faz fotos com um enquadramento bem mais fechado do que o Moto G84. Na questão de fotos, eu não tenho muito do que reclamar desses dois celulares, pois eu achei que a câmera frontal do Moto G54 ela tem uma qualidade muito boa e uma fidelidade de cores bastante agradável, com aquele pós-processamento clássico que a Motorola faz, que parece muito, né, com o uso da Gcam. Mas, na maioria dos quesitos, tanto noturno como no dia a dia, esses dois celulares fazem fotos excelentes e você vai sentir diferença na questão da estabilização óptica, pois ela vai ajudar bastante quando você for fazer fotos com zoom ou em movimento. O celular vai manter bastante a estabilidade aí e você vai fazer cliques maravilhosos. Aqui vai alguns exemplozinhos práticos comparando os dois smartphones para vocês terem uma noção aí das diferenças e das coisas que são parecidas nas suas fotos. No conjunto duplo aqui do Moto G54, ele conta com uma câmera principal de 50 megapixels e uma secundária de 2 megapixels que é para estar fazendo aquele recorte ou as fotos macro. Ela não tem basicamente nenhuma utilidade aqui no seu celular. Então basicamente você tem aqui uma câmera traseira boa e uma câmera frontal com 16 megapixels que fazem fotos bem legais. Já o Moto G84, ele tem um conjunto duplo aqui com bastante utilidade, pois a sua câmera principal, também de 50 megapixels, com estabilização óptica, é acompanhada aqui de um sensorzinho ultra-wide. Esse sensor aqui, ele é aquele que vai fazer fotos de ângulo mais aberto para vocês. E por contar com autofoco, você pode estar utilizando ele para fazer fotos macro aí com excelente qualidade, além de fazer vídeos também, né, que vão estar focando nos seus objetos. Então ele tem um conjunto aqui bem mais útil do que o Moto G54, por estar contando apenas com a câmera de 2 megapixels, que já deveria ter sido tirada aí de todos os smartphones do mercado. Eu não entendo muito bem porque eles mantêm isso. Pode ser, né, para estar fazendo aqui a questão do design, mas era melhor que fosse escolhida a câmera ultra-wide para ter mais utilidade nesse sensor. Na questão de vídeo, temos aparelhos aqui basicamente iguais, pois os dois gravam em Full HD 30 e 60 fps na câmera traseira, enquanto na câmera frontal temos apenas aqui uma resolução de Full HD 30 fps. Como eu falei para vocês, os dois têm estabilização óptica, então você vai ter filmagens aí com uma boa qualidade em questão de movimento. Porém, testando aqui o zoom de ambos os celulares, eu achei bem esquisito, pois ambos perdem muita qualidade se você colocar um pouquinho de zoom. Então se você quiser celulares apenas para estar filmando com o zoom fixo, sem estar movimentando, tudo bem. Mas na questão de vídeos, realmente, todos os dois deixam bastante a desejar. Você não vai estar podendo utilizar os arquivos que faz com o zoom desses dois celulares, pois a qualidade fica parecendo de Galaxy Pocket. E como eu sou bastante sincero para vocês, eu tive que estar trazendo aqui esse dado para vocês terem uma noção real sobre os dois aparelhos aqui. No quesito de preço, é um ponto aí que vai fazer você escolher um ou outro celular.
Se você está com mais dinheiro aí na conta e valoriza 256 GB de armazenamento, o Moto G84 ele só tem versões assim, com 8 GB de RAM e 256 GB, que você encontra numa faixa aí de R$ 1.500. Mas se esse celular tiver uma tendência de baixar esse preço, ele vai ser uma ótima opção aí para quem valoriza ter uma tela AMOLED e também uma lente ultra-wide. Enquanto que no Moto G54 5G, nós temos versões começando com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, custando R$ 900. Para quem gosta de um celular mais baratinho, que não perca em basicamente quase nenhum fator em relação ao Moto G84. Mas se você valoriza também armazenamento, a versão de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento, você encontra numa faixa aí de R$ 1.200. Então essa diferença de R$ 300 aí pode impactar para você escolher um ou outro aparelho. Por isso eu trago esse vídeo aqui no canal comparando os dois, para você ter a melhor opinião possível na hora que está fechando aí, a sua compra do carrinho. O Moto G84, tendo esse conjunto duplo aqui com bastante utilidade, com a câmera ultra-wide e uma câmera principal para você estar utilizando no seu dia a dia, e também uma tela aqui POLED com 120 Hz de atualização em 1 bilhão de cores, pode ser uma boa opção se você gosta dessas características. Enquanto que aqui no Moto G54 5G nós temos uma tela 120 Hz, IPS e apenas uma câmera traseira útil para o seu dia a dia, além de um carregamento um pouquinho mais lento. Então, fica aí a conclusão desse vídeo para vocês escolherem entre um e o outro, a depender do preço e também nas questões de armazenamento. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aqui do canal e possam estar comentando aí o que acharam sobre esses dois aparelhos e também se inscrevendo aí para conferir as próximas novidades. Muito obrigado por ter ficado até aqui e fui!